Liderar afinal de contas, o que é liderar? Queridos jovens, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sou o pastor Gideão, estou aqui nesta manhã para ministrar na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Olha, e eu não estou sozinho, olha quem está comigo hoje. Ela! A paz do Senhor, jovens, amigos. Muito bom dia para todos vocês que estão aí. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa. Larissa, sou filha do pastor Gideão e também sou aluna da classe dos jovens e professora aqui também da EBD, Marcas do Evangelho dos Pré-Adolescentes. É isso aí. Hoje, dia 13 de novembro de 2022, nós vamos estudar a lição de número 7 da nossa EBD, cujo título é A Liderança de Davi. Hoje nós vamos conhecer alguns aspectos importantes, da liderança desse grande rei de Israel chamado Davi. Mas antes da gente começar, eu peço que você compartilhe esse vídeo, eu peço que você dê um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, e participe do chat. Nós queremos que você interaja conosco nesta manhã. E se você está nos visitando, queremos dar um boas-vindas, um bem-vindo especial para você. Coloque o seu nome aí no chat, se apresente, que nós vamos ficar assim, muito felizes mesmo em ter você conosco nessa manhã. Então vamos orar para a gente começar esta aula que está assim fantástica. Larissa, vamos orar. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigada por mais este dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. Obrigada por essa manhã de domingo, Glória Senhor, a Deus, onde nós vamos aprender mais sobre a sua palavra. Deus, que os nossos corações estejam completamente abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. E agora, para começar a nossa aula, então, nós vamos iniciar com a leitura do nosso texto do dia, do resumo da lição e também do texto áureo, mas não somos nós que vamos ler. Não? Nós chamamos uma jovem aqui para fazer a leitura para a gente, a Edilene. Então, roda aí. Bom dia, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Edilene e eu faço parte da juventude da Marcas do Evangelho. Vamos lá para mais uma leitura? E vamos lá, o texto principal diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. E o resumo, diz assim, irmãos, falam bem assim: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Vamos lá então para o texto bíblico, que diz assim, 1 Samuel 16, do 1 a 7. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Saul: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ei-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido? Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o que tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, espero que essa leitura do texto de Samuel 16, 1 a 7 tenha falado com vocês.
Tchau. Muito bem, Edilene, que participação Maravilhosa, maravilhosa. gente. Deus abençoe a nossa jovem Edilene. Então, vamos começar aqui, Larissa, agora a comentar esta aula. E eu quero começar esta aula com uma história. Você sabe que eu sou ele ama as apaixonado por contar histórias, né? Vamos, Então, senta que lá vem a história. olha só, um belo dia, eu estava ouvindo uma palestra sobre consultoria para líderes, né? Como ser um líder eficaz. E o consultor, né, o instrutor, ele falava de coisas muito importantes sobre liderança. E quando ele dava assim alguns exemplos, ele dava falava algumas ilustrações, eu me recordava que assim, parecia que eu já tinha ouvido aquilo em algum lugar, mas eu não me lembrava onde. Então, no final da palestra, ele então revelou o que estava acontecendo. Ele falou o seguinte, que ele tinha extraído aquelas lições da Bíblia, e mais precisamente do livro de Neemias, da liderança de Neemias na reconstrução da cidade de Jerusalém e também na reconstrução dos muros. Foi aí então que eu pensei, agora sim, eu sei de onde. Por isso que me soava familiar, né? aquelas histórias, aquelas ilustrações. Ele falou, por exemplo, que Neemias foi um grande líder e ele planejava, né, estrategicamente suas ações. Ele tinha uma ação, um plano para praticamente qualquer tipo de acontecimento ou de circunstância. Neemias também era um líder muito sensível, ele tinha tato, né, para tratar com as pessoas. Ele falou também que Neemias, né, depois ele revelando, né, que Neemias era o líder que ele havia se inspirado, ele falou que Neemias liderava pelo exemplo e também Neemias era um líder acessível. Neemias estava acessível ao povo. Ele não ficava, por exemplo, dentro de uma redoma de vidro, achando que era ele quem mandava, né, e os outros somente obedeciam. Tem até uma frase muito interessante sobre pastores, né, como líderes, dizendo assim, que pastores, líderes, têm que ter o cheiro de ovelha. Tem que estar no meio do povo, né? Tem que estar acessível a todas as pessoas. Eu, como pastor, será que eu tenho cheiro de ovelha? Tem cheiro de ovelha. Acredito que sim. Espero que eu tenha cheiro de ovelha. É isso aí. E a igreja, ela é um lugar propício, né, para exercer a liderança. É verdade. Até porque nenhum local onde existem pessoas se relacionando consegue sobreviver, né, sem que haja uma liderança ali por cima, né, guiando, tomando as decisões. É verdade. E aqui na igreja nós temos os nossos pastores, que são nossos principais líderes. Também cada ministério tem as suas lideranças, né? Um ministério sozinho não consegue subsistir sem que tenha uma liderança. E também nenhum desses ministérios deve nem pode, né, ser exercido de maneira solitária. Isso não pode ficar jogado assim, né? Cada um faz o que quer, ou todo mundo decide junto. Não. Precisa ter alguém para liderar. Até mesmo o apóstolo Paulo, o grande Paulo. Grande apóstolo Paulo, que foi um líder nato ali, né? Até ele tinha os seus cooperadores. Ele fala lá em Romanos, capítulo 16, né? Saudai a Priscila e a Áquila, os meus cooperadores. Então, se até mesmo o apóstolo Paulo e alguns outros exemplos da Bíblia também, de líderes da Bíblia que tiveram seus cooperadores, isso mostra, né, que nós também precisamos ter sempre os nossos cooperadores ali, principalmente nas lideranças. E agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Opa, pergunta é comigo uma mesmo. Pergunta. Responder é Na comigo verdade, mesmo. assim, né, não é exatamente uma pergunta. Eu vou pedir para você falar para mim qual é o seu top 3 de liderança do Antigo Testamento, assim, os líderes, entendi. Os top 3 líderes do Antigo Testamento que você mais admira. E eu gosto desse tipo de pergunta, Larissa, porque esse tipo de pergunta nos faz pensar, nos faz fazer assim, uma reflexão, né, sobre a história de Israel, a história do Antigo Testamento, e a gente identificar aquelas pessoas, né, que foram usadas por Deus. Então esse tipo de pergunta é muito interessante. E o meu top 3 tem o seguinte, né? O primeiro, Moisés. O segundo, Davi, que nós vamos falar sobre ele nessa aula. Sim. E o terceiro, Neemias, né? Que, aliás, já até contei aqui uma experiência, né, da palestra que a gente estava ouvindo sobre Neemias. Então eu quero frisar apenas o Moisés, dizendo o seguinte: Moisés foi aquele líder que, depois que o povo de Israel estava no Egito por 400 anos, foi lá e resgatou o povo das garras, vamos dizer assim, das garras de Faraó. Sim. Então Moisés foi grandemente usado por Deus para libertar o povo no Egito depois de 400 anos. E aí ele vai agora
conduzir o povo pelo deserto. E não foi fácil para Moisés conduzir toda aquela multidão, né, milhões de pessoas pelo deserto. Povo difícil, um povo difícil, de cabeça dura, né? A Bíblia fala de dura serviço, né? Um povo que murmurador, um povo que gostava de reclamar, um povo pecador. Não foi fácil para Moisés conduzir toda aquela multidão pelo deserto. Moisés foi um homem muito manso, né, paciente, e Deus... O mais manso, né? O mais manso da terra, e Deus o usou muito, né? E a gente vê que o povo de Israel era um povo escravo no Egito, então não era um povo livre, eles não tinham leis, não tinham uma constituição, então Moisés, inclusive, deu àquele povo a lei, vamos dizer assim, né, a constituição no deserto. Então Moisés foi o grande líder de Israel no Antigo Testamento. E já falei também sobre Davi e Neemias. E já que você me fez aqui essa pergunta, esse desafio, então agora eu devolvo a pergunta para você. E aí, Larissa, quando você olha para o Antigo Testamento, quem são os seus top 3 ali de lideranças? Então, não vou dizer que eu copiei, porque eu já tinha pensado nesses líderes também, tá? Já tinha pensado. Tá bom, acredito, você não está me copiando. Não estou copiando. No top 1 eu também vou colocar Moisés, porque ele de fato foi um líder ali muito notável, né, dentro do Antigo Testamento. Moisés não pode ficar de fora. Sim, com certeza. Ele não. Eu coloco ele no meu top 1 ali. Em segundo lugar, eu não vou colocar Davi, apesar de que Davi está no meu terceiro lugar, tá? Eu também acho Davi um líder excepcional, era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê vários exemplos de Davi, né, liderando bem, como nós vamos falar na lição de hoje. E em segundo lugar, eu vou colocar José. José. Eu gosto muito de José. Eu não esqueci de José, mas José é um camarada fantástico. Sim, eu coloco José em segundo lugar porque eu gosto muito da liderança, do estilo de liderança dele, né? Foi governador do Egito. Mas também eu admiro muito ele pela conduta dele, né? Tanto como antes de ser aquela liderança conhecida, também enquanto ele era líder, era um líder muito sábio, né? Estava sempre atento a ouvir a voz de Deus, e ele também tinha assim uma conduta impecável, né? Em meio de todos os desafios e das tentações, ele permanecia ali firme. Então eu gosto muito de José por causa disso. Agora eu quero ver vocês, jovem. Coloca aqui no chat qual é o seu top 3 de lideranças aí do Antigo Testamento, tá? Só vale do Antigo Testamento. Coloca aqui que a gente quer saber também qual é o de vocês. Muito bem, a lição de hoje, ela vai falar das qualidades de Davi como líder escolhido por Deus. Então, liderança, muito embora a gente ouve dizer, né, nos estudos que a gente faz de liderança, a gente ouve dizer que liderança se aprende, mas Deus, no Antigo Testamento, ele chamava, né? Ele vocacionava, e ele tinha um chamado especial para os homens, né, liderar o seu povo. E Davi foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para ser líder. Então nós vamos ver nesta aula as qualidades de Davi, né, que são, digamos assim, uma referência para nossas lideranças de hoje. E o primeiro tópico da nossa lição fala assim: Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nesse primeiro momento, eu quero frisar o seguinte, que Davi, ele passou por um processo de treinamento. A gente pode até dizer, Larissa, que Davi, ele foi matriculado numa escola superior de gestão, de liderança. E qual era a matéria que ele foi submetido nessa escola superior de gestão? Foi o sofrimento. Foi o sofrimento. Davi sofreu, mas ele teve o seu caráter forjado para ser líder em Israel. E Davi se tornou o maior e mais importante líder, né, de Israel. Ele se tornou o maior e mais importante rei. Liderança em termos assim né, do primeiro homem, né, do líder como rei. Então Davi foi o maior e o principal rei de Israel. E o que nos chama a atenção em Davi foi que ele não surge assim no cenário da noite para o dia. Nós vemos assim que Davi, em determinado momento, ele derrotou o gigante Golias, e aí todo Israel acabou conhecendo Davi. Mas antes disso, antes dele derrotar o gigante Golias, Deus já havia observado algumas qualidades de Davi. Então Deus fala para Samuel, quando Deus rejeita Saul, né? Fala para Samuel: vai na casa de Jessé, porque ali tenho me provido de um rei. Achei um homem segundo o meu coração. Nesse momento, Davi é um desconhecido pastor de ovelhas.
Então Davi não era conhecido de todo Israel. Era ninguém, né? E ele teve, primeiramente, o seu caráter forjado no seio da família. Então, Deus fala para Samuel, você vai ungir um dos filhos de Jessé. E Davi foi ungido diante dos seus pais e diante de seus irmãos. Então Davi, podemos afirmar que ele dava bom testemunho dentro de casa. Davi, ele tinha valores familiares. E isso foi levado em conta quando Deus, né, o chamou para a grande obra e para a importante obra. E eu quero frisar também aqui que Davi, ele era pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, naqueles tempos antigos, não era um ofício assim muito bem olhado, Visto, né? Por quê? Era a ralé. Justamente. Né? Os pastores geralmente eram pessoas rudes, estrangeiros, era um ofício perigoso. Dentro do extrato social, estava ali na camada mais baixa os pastores, né? Quem estava nas camadas superiores eram os guerreiros, os soldados, generais, sacerdotes, profetas, reis. E quem estava na camada mais inferior ali, né, de um extrato social, seria, né, os pastores. Então, Davi, mesmo ele sendo um pastor, ele chamou a atenção do Senhor, e o Senhor, né, o chamou e o vocacionou para liderar todo Israel. E a gente vê também, né, como você mesmo falou, Davi não foi ungido num dia e no outro se tornou rei. Né? Ele passou por um processo, e algo que a gente consegue ver também é que depois que ele foi ungido, ele permaneceu humilde. Né? Ou seja, ele foi ungido e depois voltou para o pasto para apacentar suas ovelhas. A vida dele não mudou, né? É verdade. Foi como se Samuel chegasse para ele, o ungisse, e ele de repente falasse assim para Samuel: Samuel, e agora? Estou ungido. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu próximo passo? E Samuel fala para ele: não, volta para o pasto, volta para as ovelhas, vai cuidar das suas ovelhas. Então, quer dizer, as coisas não aconteceriam na vida de Davi assim, da noite para o dia. Né? E a gente pode até pensar, né? Se ele fosse uma pessoa soberba, ele iria se engrandecer, né? Não, eu fui ungido, a partir de agora eu vou treinar, eu vou lutar, eu vou pro campo, eu vou para as batalhas, porque eu vou ser rei, Deus me prometeu. Não, Davi, ele era humilde, ele sabia esperar, né, o tempo de Deus que Deus tinha para ele. E outra coisa também interessantíssima sobre essa conduta de Davi era que Davi, ele prezava muito pela honra à sua família, pela honra aos seus pais. Então, na situação de Golias, ele estava ali porque ele estava obedecendo uma ordem de seu pai, que havia mandado ele levar o alimento aos seus irmãos, e aí ele vê aquele gigante afrontando o seu Deus. Então, mais do que ficar revoltado, né, com o que o gigante estava fazendo com o povo dele, ele estava pensando: olha, quem é esse incircunciso que está afrontando ao Deus vivo? Né? Então, isso mostra também que, além da obediência, além da honra, Davi, ele também honrava muito a Deus. Ele se preocupava, né, com a honra do seu Deus. E isso nos mostra que Davi, ele tinha um relacionamento com Deus que não era um relacionamento superficial. Verdade. Ele era um relacionamento profundo. Então, Davi, ele tinha uma espiritualidade profunda. Ele confiava em Deus, ele dependia de Deus, ele consultava a Deus para tudo. Nós podemos ver isso também lá mais para frente, nós vamos falar sobre isso aqui. E ele soube esperar o tempo de Deus para a sua vida. Acho que essa é uma das maiores lições de todas, porque Davi, ele foi ungido num dia, e somente 15 anos depois... 15 anos? 15 anos. Será que eu teria essa capacidade de esperar 15 anos? Você teria? Não sei. Esperar 15 anos pela promessa do Senhor? 15 anos Davi esperou há muito tempo, para reinar sobre Judá, e depois ele ainda teve que esperar mais 7 anos para reinar sobre todo Israel. Então, 15 mais 7 aí, fazendo uma continha rápida, dá 22 anos. 22 anos esperando a promessa. Esperando a promessa de Deus se cumprir. E nesse momento, nesse percurso de 22 anos, Davi, ele estava passando pela escola do sofrimento. Ele estava sendo forjado por Deus, né? E
uma outra coisa interessante que a gente pode tirar disso é que Davi, o momento, né, nós podemos dizer assim, os momentos que ele mais estava sendo forjado eram os momentos que ninguém estava vendo. Enquanto ele estava lá no pasto, enquanto ele estava sendo obediente aos seus pais, enquanto ele estava honrando ao Senhor ali no secreto, onde ninguém via, o Senhor estava também forjando o seu caráter, preparando durante esses 22 anos, né, preparando aquele que seria o rei sobre todo Israel. Inclusive, Davi, ele derrota Golias aos olhos de todo Israel. E se torna conhecido, se torna famoso, vamos dizer assim, se torna até uma celebridade, né? Porém, ele derrota o leão e o urso no secreto, quando estava lá no pasto. Então Deus já trabalhava no caráter de Davi, forjando o caráter de Davi para ele ser um líder do futuro no secreto. No secreto. Glória a Deus, isso é muito importante. Larissa, você falou duas coisas aí que me chamou a atenção, sobre a obediência de Davi. Isso é uma chave para a nossa vida. Jovem, seja obediente. A obediência é uma chave que abre portas, né, assim, espirituais, materiais. Então seja obediente, obedeça a Deus, obedeça a seus líderes na igreja, obedeça aos seus pais, seja obediente. E uma outra coisa também importante, né, que você falou, é saber esperar o tempo de Deus. Então isso também é uma chave, né, que a gente pode dizer assim, né, que vão abrir portas, você esperar o tempo certo para agir. Davi soube esperar. E eu pergunto, Larissa, para você, você se sente pronta, né, para fazer a obra de Deus, ou você acha que você ainda tem que esperar mais alguma coisa? Temos que estar sempre prontos, né? Sempre dispostos, sempre disponíveis para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, um conselho, né, que a gente pode dar ao jovem hoje é: espere o tempo de Deus. E às vezes, Larissa, Deus fala conosco o seguinte: avance. Temos que avançar. Às vezes Deus fala conosco: espere, temos que esperar. Às vezes Deus fala conosco: recua um pouco, nós temos que recuar. De qualquer forma, nós precisamos sempre agir de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos dar um passo sequer sem a direção de Deus. E aproveitando, né, que nós falamos sobre a unção que Davi recebeu na sua casa, diante dos seus irmãos, diante da sua família, nós temos um desafio aqui agora. Meninos e meninas. Desafio não, vamos falar certo o negócio. Sim, é competição. É competição, é guerra. Competição. Davi, ele era muito ungido mesmo, né? Davi foi muito ungido. Veja bem, nós desafiamos meninos e meninas a responder uma pergunta. Vamos ver quem vai acertar mais. Vamos lá, meninas, eu confio em vocês. Eu tenho certeza que os meninos vão atropelar essas meninas. Ah, vai nada. E a pergunta é o seguinte: quantas vezes Davi foi ungido? Então vamos ver aí quem respondeu corretamente. Vamos ver? Eu tenho certeza que foram os meninos. Vamos lá. Eu acredito nas meninas. Solta aí, Amanda. Lucas, quantas vezes Davi foi ungido? Eu não sei. Quantas vezes Davi foi ungido? Eu não sei não, gente. Falando sério. Não faço a mínima ideia. Ungido? Pode ser, irmãos. Então. Cadê os universitários? Tem os universitários? Não faz isso, Senhora, não. Senhora, eu vou correr. Sério isso? Ai, Jesus. Uma vez que eu me lembre, né? 10, sei lá. Sei não. Ai, gente, Ai, eu não sei. Não li Bíblia não, gente. É uma vez. Uma vez. Duas. Uma vez. Uma vez. Duas. Duas. Pai, Filho e Espírito Santo. 2, mais uma 3. 5. 3 vezes. 3. Queridos jovens, então vamos dar a resposta, né, correta, que vocês já sabem. Davi foi ungido 3 vezes. 3 vezes. Na primeira ele foi ungido na casa do pai dele, Jessé. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Depois, Davi foi ungido para ser rei em Judá. Está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. E depois, Davi foi ungido pela terceira vez, quando ele foi rei sobre todo Israel e foi ungido pelos anciãos.
em 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. Davi foi ungido 3 vezes. Eu não falei que os meninos iriam ganhar? Aí, ó, os meninos estão à frente. Glória a Deus. Meninos, nós estamos muito bem. Parabéns. Agora, até o pastor está elogiando os meninos agora. Agora os meninos vocês são venceram. 1%. Parabéns, parabéns. Meninos, parabéns. Parabéns. Muito bem. No segundo tópico, nós temos o seguinte título: A liderança de Davi. Davi, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Desde que Davi foi ungido por Samuel, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo se apoderou dele. Então Davi era um líder cheio do Espírito Santo. E Larissa, é inconcebível a gente pensar numa liderança na igreja hoje, seja liderança de ministérios, liderança de departamento, qualquer líder da igreja, que não seja cheio do Espírito Santo. Inclusive eu falo para você, jovem, se você está liderando alguma coisa na igreja, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo, e a gente vê isso na sua trajetória de vida. Isso aí. E um momento, que a gente pode ver assim uma característica de Davi sobre isso infelizmente, a gente vai ter que falar aqui, Você vai tocar nesse ponto? Eu vou tocar nesse ponto. Você vai manchar a reputação do grande líder Davi? A gente está falando bem de Davi aqui, mas eu vou ter que falar. A Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde. Então eu vou ter que falar aqui do pecado gravíssimo de Davi. Davi, ele foi realmente um homem segundo o coração de Deus, mas teve um momento ali que ele deu uma deslizada, que não foi nenhuma deslizada, foi uma caída para dentro do buraco mesmo, porque ele cometeu pecados horríveis, o adultério com Batseba, depois ele assassina o Urias, destrói essa família, e acaba a Bíblia com a não família. passa pano nessa situação. Não passa pano. A Bíblia revela isso aí. Nós também não vamos abafar, nós vamos mostrar mesmo. Só que a gente quer falar uma coisa aqui sobre essa situação de Davi. Davi, ele cometeu esse gravíssimo pecado, ele estava errado, mas algo que a gente também precisa reconhecer é que ele se arrepende desse pecado. Assim, glória a Deus. Assim que ele é confrontado por Natan, porque antes ele também não tinha enxergado, antes não. Ele não tinha enxergado. Estava escondendo, Mas Natan confronta ele e ele entende a gravidade do seu pecado, ele se arrepende e ele se quebranta diante de Deus. Nós vemos isso no Salmo 51, um salmo com diversos versículos que nós podemos ver assim, o desespero realmente de Davi, que estava ali naquela situação. Ele fala: Senhor, não me lances fora da sua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então nessa hora ele tinha a consciência do seu pecado e ele tinha a consciência também de que ele poderia perder aquela unção, porque de fato ele foi ungido pelo Senhor, ele recebeu o Espírito de Deus no momento que ele foi ungido, mas ele pecou, Ele estava prestes a perder aquilo, mas ele fala: Senhor, não me deixe perder, não retires de mim a sua presença, Que presença é essa? Que presença é essa? Glória a Deus. Ele não queria perder essa presença, ele não queria perder essa unção. Então, apesar do seu pecado, ali naquele momento, ele se quebranta verdadeiramente, ele se arrepende verdadeiramente. E no Salmo 51, no verso 1, ele parece dar assim, um grito de desespero quando ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Então ele inicia o salmo dessa forma, gritando: Senhor, tem misericórdia. Sim. Então isso é muito bom a gente ouvir isso aí, porque Davi é inclusive um exemplo para nós de confissão de pecado, de Sim. quebrantamento diante de Deus, Exatamente. confessando o pecado e abandonando o pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém. Isso aí. Então Davi pecou gravemente, ele sofreu as consequências do seu pecado, porque, como o pastor Jairo diz, com Deus é tomar lá da cá. Então ele pecou, ele sofreu as consequências. E como sofreu? Não só ele, toda a sua família sofreu também com as consequências do pecado, mas Deus o perdoou. Mediante a sua confissão, mediante ao seu arrependimento e mediante ao seu quebrantamento, a relação e a comunhão que ele tinha com Deus foram restauradas. Então, não sei
como está a sua vida hoje, de você que está me ouvindo, mas talvez se você estiver numa situação parecida com a de Davi, né, bem no fundo do poço, cometendo pecados, né, horríveis ou desviado, né, do caminho da verdade, se você se encontra nessa situação, saiba que o caminho para você é a confissão, o arrependimento e o verdadeiro quebrantamento. Só assim a sua comunhão com Deus pode ser restaurada. Davi é um exemplo disso, né? E a gente pensa assim, né? Como um homem da estatura espiritual de Davi, ele pôde cair nesses problemas, nesses pecados, né? E a gente vê assim, Davi, ele era ungido, tinha o Espírito Santo, Davi era um profeta. Existem dois tipos de profeta no Antigo Testamento. Existe o profeta de ofício, né, que foram aqueles que foram chamados por Deus para ser profeta, e existe o profeta autor, ou profeta escritor. Todas as pessoas que escreveram livros da Bíblia são chamados de profeta. Então Davi também, ele era um profeta. Inclusive ele fala no final da sua vida o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Então Davi era um profeta e tinha consciência de que Deus falava por intermédio dele. No entanto, esse homem, né, com toda essa qualidade espiritual, caiu nesse grave pecado. Deu lugar, né? Ele deu lugar ao diabo. E é por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Isso aí. Que o Senhor, então, nos dê, né, graça para vencer o pecado. Agora, um aspecto positivo da liderança de Davi era a sua dependência de Deus. Davi, podemos dizer que era um homem dependente do Senhor. Um exemplo disso está registrado em 2 Samuel, capítulo 5. Davi estava numa batalha contra os filisteus e quando o exército filisteu fazia uma movimentação, uma manobra, vamos dizer assim, né, dentro das estratégias de guerra, o exército de Israel também tinha que fazer uma outra movimentação. Porém, Davi só movimentava o seu exército mediante a palavra do Senhor. Então, Davi ia consultar o Senhor: Senhor, o que nós vamos fazer? E o Senhor falava: não, vai para a direita. E eles iam para a direita. Ataque pela frente. Atacavam pela frente. Recue. Eles recuavam. Então, a gente pode até dizer assim que Davi era muito chato, né? Enjoado com esse tipo de coisa. Então, eles estavam numa batalha e o exército inimigo, né, o exército dos filisteus, fez uma movimentação. Eu imagino assim, os outros, né, capitães lá: Davi, vamos Davi embora, aí, Davi ali, ó. Eles fizeram tal movimentação, é hora de a gente fazer a nossa movimentação. E Davi falava: não, vamos esperar e vamos consultar o Senhor e esperar a direção de Deus para fazer a nossa movimentação. Amém. E aí, uma vez o Senhor falou com ele: Davi, quando a copa da moreira, né, começar a balançar, então vocês vão e ataquem. Está lá em 2 Samuel capítulo 5. E Davi ficava olhando, né? Imagina Davi olhando para a copa da árvore, da amoreira, esperando, né, o chacoalhar ali dos galhos, das folhas, para poder atacar os inimigos. E o soldado: Davi, chegou o momento, é a hora de atacar. E Davi: não, só quando a copa da moreira, né, balançar que a gente vai fazer o nosso ataque. E aí a copa da moreira, né, balançou e eles foram lá e fizeram conforme a direção do Senhor e foram vitoriosos. Então nós precisamos, né, andar na direção de Deus, nós precisamos consultar o Senhor. Larissa, agora eu faço uma pergunta para você que é jovem e que você está nessa bancada aqui hoje junto comigo. Então me responda a seguinte pergunta: como viver na dependência de Deus, sabendo a hora certa de avançar, de recuar, de esperar, ou como dar um passo na direção de Deus? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que eu posso dividir ela em 2 pontos. Primeiro ponto é obedecer a palavra de Deus. Sim. Né? Obedecer os mandamentos do Senhor. Isso é garantia de vida para nós, garantia que nós seremos abençoados, que nós seremos bem direcionados, até porque a Bíblia é o nosso manual, né? Nosso manual, nossa regra de fé e de prática. Então, obedecer a palavra de Deus. E um outro ponto também que eu vou citar é também se atentar sempre às nossas lideranças. Isso é muito ouvir sempre os conselhos das nossas lideranças, né? Porque as lideranças são autoridades que Deus instituiu sobre as nossas vidas. Então, certamente, Deus também os usará para nos ajudar e nos direcionar no caminho certo. Amém. Nem boa resposta, hein? Parece até que eu Parabéns. Estudei essa resposta, né? Continua aí, agora com você.
Vamos lá. A liderança de Davi era centrada em pessoas, né? Como diz aqui a revista. Até porque nós lideramos pessoas e não coisas, né? Nem objetos. É verdade. Então, por exemplo, num tempo onde Davi estava ali fugindo de Saul, ele atraiu cerca de 400 homens ali na caverna de Adulão. 400 homens é uma igreja, né? Uma igreja Exatamente. de porte médio para grande. Muitas pessoas, né? E ali, Davi atraiu aquelas pessoas, né? Todas aquelas pessoas, assim, perdidos na vida, né? A Bíblia fala lá em 1 Samuel 22:2. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Então ali, Davi, ele se tornou o líder daqueles homens, né? A liderança dele ali naquele momento estava focada naquelas pessoas, e ele atraiu essas pessoas cheias de problema, endividados, né? Pessoas fracassadas, insatisfeitas com as suas vidas, e ali na caverna de Adulão, Davi, ele tratou daqueles homens. Davi cuidou daqueles homens, na liderança focada em pessoas, se importava com as pessoas. E nesse momento, né, de Davi cuidando desses homens, ele é um tipo de Cristo. Tipo de Cristo, porque justamente. Cristo é quem cuida daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados, daqueles que não têm esperança, daqueles que estão perdidos na vida. Cristo é quem acolhe e cuida dessas pessoas, né? Então, essa liderança de Davi, nós podemos dizer também que ela aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Muito bem. Liderar é cuidar de pessoas. Liderar é formar discípulos. E é isso que Davi estava fazendo. Davi estava cuidando de pessoas, daqueles homens, né, que estavam cansados, sobrecarregados, desanimados, amargurados. Davi está cuidando deles. Davi está formando discípulos. Nós sabemos que esses homens, mais adiante, né, eles vão fazer parte, né, do grande exército de Davi, dos valentes de Davi. Então, Davi está atuando na formação desses homens. E uma coisa importante que eu vejo nesse ponto também, Larissa, é o seguinte: Davi teve o seu coração tratado pelo Senhor. E uma vez que o coração dele estava tratado, ele pôde também tratar de outras pessoas. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, né, que nós somos, nós consolamos outras pessoas com a mesma consolação que nós fomos consolados. Então eu falo para você, jovem, e você, líder que está me ouvindo, se Deus está tratando o seu coração neste momento, é sinal de que amanhã você também vai tratar do coração de outras pessoas. Somente aquela pessoa que tem o coração tratado pelo Senhor pode também tratar eficazmente do seu irmão, do seu semelhante. E isso também é liderar. Um líder que se permite ser tratado, né, está apto também para tratar outras pessoas. Muito bem. E Davi, ele não desprezou essas pessoas, né? Ele acolheu esses homens. Da mesma forma também, Jesus disse o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Davi poderia fazer uma triagem, né, e falar assim: não, todo mundo que é amargurado de alma, todo mundo que está descontente, quem está problemático, volte para suas casas. Não, ele acolheu aquelas pessoas e cuidou. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém. O terceiro tópico da nossa lição diz assim: aspectos práticos da liderança de Davi. Mas antes da gente comentar sobre isso, Larissa, nós vamos chamar agora, né, um vídeo onde nós fizemos uma pergunta a alguns líderes da nossa igreja. Fizemos a seguinte pergunta: fale sobre o principal aspecto da liderança de Davi que chama a atenção de você, né? Qual a qualidade da liderança de Davi que você se espelha? Vamos ver o que os nossos líderes... Estou ansiosa para ver essas respostas, dos líderes. O que os nossos líderes responderam. Vamos aí, liderança da nossa igreja, atacando agora. Pai do Senhor, juventude, Deus abençoe você. Que bom estar aqui com vocês. Um aspecto impressionante da liderança de Davi é sua influência. Ele foi capaz de influenciar as pessoas mais incapazes. Ele pegou um grupo de amargurados, de endividados e transformou esse grupo em heróis. Um líder é aquele que influencia e que pega as pessoas que não teriam, talvez, nada para dar na vida e se tornam grandes heróis, pessoas bem-sucedidas. A influência é a coisa mais extraordinária que alguém pode fazer de bem para outras pessoas, principalmente para aqueles que eles lideram.
Deus abençoe vocês. Bom dia, paz, queridos jovens. Fui convidada para estar aqui falando para vocês do que eu mais admiro na liderança de Davi. Vamos lá, o que eu mais admiro é a dependência total que Davi tinha ao Senhor. Não se movia nem em coisas grandes nem pequenas sem consultar ao Senhor. De fato, Davi só lutava as guerras cuja palavra de Deus já assegurava que ele ia ganhar essas guerras. Aí eu pergunto, que bênção para um liderado estar debaixo da bênção de um líder que não se move a não ser com a direção de Deus. Isso sim é um grande líder, que tem por maior líder o Deus dos céus e da terra, que ganha as nossas batalhas antes mesmo de nós a lutarmos. Eis aí um grande guerreiro. A paz do Senhor, juventude abençoada. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma virtude da liderança de Davi que eu admiro. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E uma virtude da liderança dele é que ele confiava, ele dependia de Deus. Ele não entrava numa batalha enquanto ele não via o anjo do Senhor ali junto com ele. Ele disse para Golias, Golias, você vem contra mim com escudo, com arma, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Então, jovem, aprenda com Davi a confiar, a depender do Deus, do Senhor dos Exércitos, que você vai vencer todas as batalhas da sua vida. Deus abençoe vocês. O aspecto da liderança de Davi que me chama a atenção é a simplicidade. Um grande homem de Deus que, apesar do anonimato, era corajoso, lutava as suas provas e vencia. A paz do Senhor, juventude. Bom, um aspecto da liderança de Davi, obediência. O que isso te lembra? Obediência é algo muito importante que nós precisamos ter. E Davi, como rei, como um líder, ele pôde mostrar isso pra gente. Obediência, sobre esperar o seu chamado, sobre esperar o seu reinado. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Ótimas considerações, Participação maravilhosa. Amém. Glória a Deus pelos nossos líderes aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho. Larissa, Davi, enquanto líder, né, ele soube honrar suas alianças. Então esse é um aspecto da liderança de Davi, né, que a gente pode frisar aqui. Naquele episódio em que Davi ele fez aliança com Jonatas e eles prometeram um cuidar da família do outro, caso algum deles faltasse. Davi cumpriu essa promessa, essa aliança com Jonatas. Depois Jonatas morreu Jonatas, morreu o irmão dele, morreu Saul, o seu pai. E Davi manda trazer de Lodebar, de pasto seco, o filho de Jonatas, né? Mefibosete. E ele cuidou de Mefibosete. Mefibosete foi se alimentar na mesa do rei. Então Davi cumprindo ali a sua palavra para com Mefibosete. Sim. Outro aspecto também da liderança de Davi é que ele era um líder justo, né? A justiça estava muito presente na sua forma de liderar. E para exemplificar isso, a gente pode citar uma batalha muito famosa aí, a Batalha de Ziklag. A Batalha de Ziklag. É um ótimo nome para uma batalha, né? Gostei. Eu também gostei desse nome. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa batalha, então, só para contextualizar quem está assistindo a gente. Então, na Batalha de Ziklag, os amalequitas, eles foram até onde estava Davi, né, junto ali com o seu povo, e eles tomaram as suas mulheres. Pegaram as suas mulheres, os seus bens, tudo, e tomaram cativos, levaram embora. E aí Davi falou, não vamos deixar isso barato, vamos lá resgatar as nossas mulheres, vamos resgatar os nossos bens. Só que não foram todo o grupo de soldados que foi, né, para essa batalha aí para resgatar. Um grupo de 200 soldados... A metade dos 400, metade, então, né? Um grupo de 200 soldados, eles estavam cansados e ficaram, né, cuidando das bagagens, enquanto Davi e o resto do povo ia lá para aquela batalha, e eles foram vitoriosos, trouxeram de volta as suas mulheres, os seus bens, os despojos. Restituíram tudo que o inimigo levou. Isso aí. E aí, quando chegaram, os soldados que tinham ido para a batalha não queriam dividir aqueles despojos com aqueles 200 soldados que tinham ficado ali cuidando das bagagens, né? Não, que isso, nós que estávamos lá lutando, nós não vamos dividir essas despojos, não. E Davi, como um líder, né, sábio, justo, ele falou, não, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma parte de quem foi à batalha.
todos receberão partes iguais. Que sabedoria de Davi. É verdade. Né? Que justiça que ele exerceu ali naquele momento, né? Porque ele sabia que aqueles 200 soldados que tinham ficado realmente não tinham condições de ir para aquela batalha. Nós podemos dizer, né? Um líder conhece os seus liderados, conhece as necessidades dos seus liderados, e ele sabia que aqueles 200 homens realmente não tinham condições de ir naquela batalha. E ele, justamente, né, entra e determina que não, nós vamos dividir igualmente, nós somos um time, né? Nós somos uma equipe, nós ganhamos juntos, nós dividimos igualmente aqui, e essa foi a batalha de Ziklag, né? Batalha de Ziklag. Então, né, aí eu posso complementar dizendo o seguinte, né, que Davi, ele considerava que eles todos eram uma mesma equipe, eram um mesmo time, aquele mesmo time tinha um capitão, tinha um líder, Davi. Então Davi interviu, deu ali uma palavra de autoridade, uma palavra de sabedoria, e falou, não, nós vamos dividir em partes iguais, e pronto, o líder é assim, né? Então Davi foi muito usado por Deus naquele dia, né? Agora, o terceiro ponto que eu quero tocar aqui é Davi, um líder segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha muitas qualidades, né? Mas essa aqui é muito destacada, né? E ela foi destacada pelo próprio Senhor quando disse, né? Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda minha vontade. Então Davi, ele ia fazer a vontade do Senhor. Davi teve o seu coração alinhado com o propósito de Deus. Amém. Isso é ser segundo o coração do Senhor. Querido jovem, que você tenha o seu coração alinhado aos propósitos de Deus. Amém. A liderança de Davi se firmou também no desejo dele de agradar ao Senhor. Davi viveu para agradar a Deus. Jovem, que você viva também dessa forma, que a sua vida possa agradar ao Senhor. Ele tinha uma predisposição de cumprir a vontade de Deus. Então Davi, né, também podemos considerar esse aspecto da sua liderança como muito importante, né? Ele tinha predisposição para cumprir a vontade de Deus. E também Davi, ele era um líder humilde e dependente de Deus em todas as coisas. Não à toa é que ele escreve o Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, né? Agora, uma coisa importante da espiritualidade de Davi, de sua liderança, Larissa, é que Davi nunca foi um rei idólatra. Isso, irmãos, é da maior importância. Davi nunca foi um rei idólatra. Davi cometeu pecados. Davi não era perfeito. Mas um pecado não pode ser atribuído a Davi. O pecado de idolatria. Davi nunca se curvou... era um pecado famoso, né? Davi nunca se curvou diante de ídolos. O Senhor guardou o coração de Davi... E Davi sempre serviu ao Senhor e ele nunca esteve envolvido com idolatria. Então a gente pode concluir aqui, né, fazer uma conclusão aqui da nossa aula dizendo o seguinte: o processo de formação do líder é muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Então Davi trilhou o caminho do sofrimento, mas este caminho o levava ao trono. Glória a Deus. Amém, glória a Davi Deus. trilhou o caminho do sofrimento, foi forjado na escola do sofrimento e esse caminho o levou ao trono. Tem uma frase linda que eu gosto de repetir que diz assim: o sofrimento precede a glória. Então, se você tem algo grande da parte do Senhor, se Deus, né, desejar te conceder algo grande, sabe que você vai passar por uma escola de sofrimento, você vai ser treinado por Deus. Ele vai te colocar em situações e em circunstâncias difíceis, mas o seu caráter será forjado para lá na frente você alcançar o trono, você alcançar a glória. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Vamos neste momento então, Larissa? Acabou? Acabou. Oh. Tava tão bom, né? Acabou. Mas temos que encerrar. Então vamos nesse momento fazer aqui o ofertório. Fala aí. Então vamos lá, tá aparecendo aqui embaixo todos os meios para você ofertar, Pix, PicPay, a conta da igreja. Nós também não podemos deixar de falar da nossa campanha aqui dos 1000 valentes. Você já é um 1000 valente, jovem? Um 1000 valente? Você já faz parte dos 1000 valentes? Nós estamos com essa campanha aqui na igreja, onde você pode tirar um valor, um voto para ofertar
para o Senhor durante 60 meses, para nós comprarmos esse espaço maravilhoso que nós estamos aqui. É um espaço grande, né? Vai nos proporcionar fazermos muitas coisas. Então, não deixe de participar dessa grande obra, não deixe de participar dessa grande história que nós estamos construindo aqui. Amém? E enquanto você vai dando aí a sua oferta, vai colaborando aí com aquilo que Deus tocou no seu coração, ou tocar no seu coração, nós vamos ouvir uma música. E depois dessa música, nós vamos então orar para encerrar. Nem sempre é fácil entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta, por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Eu te adorarei. E mesmo que não aconteça do meu jeito, me ensina a entender porque sou imperfeito. E somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Queridos jovens, então vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Oremos. Senhor, muito obrigado a Deus por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, queremos Te agradecer pela vida do nosso servo e nosso irmão Davi, Senhor, que, ó Deus, deixou tantos exemplos para nós de liderança. Que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, trilhar nos teus santos caminhos e aprender, Senhor, as lições que o Senhor deixou na Tua palavra. Senhor, que possamos seguir a nossa vida, caminhar, ó Deus, direcionado pela Tua
santa e bendita palavra. Que o Senhor esteja, ó Senhor, à nossa frente, nos guardando, nos ajudando, ó Deus, em todas as coisas. Amém. Pai, abençoa cada jovem, abençoe também a liderança dos jovens, abençoe, meu Pai, a nossa igreja, os nossos líderes, nossos pastores. Nós colocamos, ó Deus, toda a liderança desta igreja nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre todos. Assim, ó Deus, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, jovens!